Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez numa live aqui no Trilhas da Dança, no perfil aqui do Instagram, pra gente conversar um pouquinho. E hoje, eu vou conversando enquanto o Instagram vai notificando todo mundo, Já é o procedimento padrão, Seguinte, hoje eu tinha até outros planos para tema para a live de hoje, sabe? Só que eu senti muita vontade de falar um pouquinho pra vocês sobre a minha história na dança, é a terceira semana de live praticamente, falando sobre vários assuntos, tanto do balé infantil quanto do balé adulto. Oi, tudo bem, Márcio? Hoje o tema da live é um pouquinho sobre a minha história na dança, vou contar um pouquinho pra vocês. E aí eu tô dizendo que nas outras semanas, eu falei muito diretamente para as mães, para os pais, falando sobre, indicando detalhes importantes do ensino do balé. E hoje eu queria falar para vocês um pouquinho sobre a minha história, Porque tem muita gente me ouvindo, me assistindo, seja na live ao vivo, a maioria das pessoas assistem a live gravada, eu tenho tido um retorno muito bom na visualização do feed, ou também nos stories. Então nem sempre consegue estar ao vivo comigo por inúmeros motivos, mas está acompanhando o conteúdo que eu estou disponibilizando aqui nas lives. E aí eu falei, gente, mas quem que é essa garota? De onde é que ela saiu? Que experiência é essa? Qual que é a história dela na dança para ela vir falar esse tanto de coisa que ela fala com a gente? De onde que surge? Lá no meu perfil do Instagram é muito, muito, muito resumido, são 3 frases. Que fala qual que é a minha intenção com o perfil do Instagram e quanto tempo que eu tenho de experiência. Quem me acompanha mais tempo consegue acompanhar mais coisas sobre o meu trabalho, de tudo que eu já fiz. Porém, tá sempre chegando gente nova e me perguntando qual que é a sua experiência, assim por diante. Então é sobre isso que eu vou falar hoje, tá bom? Lembrando que se não conseguir acompanhar tudo, ficar até o final, a live fica gravada, tá? Eu comecei a fazer balé com 3 anos de idade, bem novinha, um cotoco. A minha mãe guardou a minha primeira sapatilha e era isso aqui, ó. É uma coisica, não tem nem como que o pé cabia lá dentro. E sempre foi o sonho dela ter uma filha bailarina. Ela quis muito, na época, quando ela era criança, fazer o balé, mas ela tinha muitos outros irmãos e aquele negócio, não dá pra só um fazer uma coisa e os outros filhos não poder. Eu vejo isso eu como mãe, Caso um dia eu venha ter outros filhos, eu vou querer proporcionar as mesmas coisas para os dois. É claro que são necessidades diferentes, mas oportunidades muito próximas, Se um quer fazer um esporte, ele pode escolher qual esporte que ele quiser, mas se um fez, o outro a gente também quer oferecer para o outro, enfim. Então a minha mãe nunca pôde fazer. Depois de grande ver as necessidades da vida adulta, enfim, entrei no balé com 3 anos de idade. E dancei na mesma academia dos 3 anos até os 15, durante muito tempo. Eu falo que a academia de balé era minha segunda casa. Eu ficava lá o tempo inteiro. Eu ia pra escola, fazia as coisinhas que eu tinha que fazer à tarde em casa, eu chegava na academia 1 hora antes da minha aula, fazia, ainda queria ficar mais assistindo as aulas das meninas avançadas pra eu ver, me inspirar e essas coisas. Com 16 anos, eu quis muito dançar no Palácio das Artes, que é uma grande escola de Belo Horizonte. Olá, tudo bem? Fica à vontade. Eu quis muito dançar numa grande escola do Palácio das Artes, que é a escola de dança do Palácio das Artes, chama-se Cefarte, que é o Centro de Formação Artística. Lá tem aulas de dança, música e teatro. E eu quis muito entrar nessa escola de dança. E aí, quando eu fui fazer a prova, ninguém nunca botou muita fé que eu ia passar nessa prova, não. Sabe? A minha mãe contratou um professor particular para me preparar para essa prova. E ele já falava assim, olha, você tá muito gorda, sua coxa não entra nem na porta, não acho que você vai passar, se você quer fazer essa experiência, ok.
mas eu não acho que você passa. E eu sempre quis muito. Oi, Larissa, fica à vontade, tudo bem? Tô contando um pouquinho da minha experiência com a dança. E eu quis muito dançar, muito. E chegou nas últimas aulas, eu mandei muito bem nesse treinamento. E ele virou e falou assim, olha, se você fizer parecido com o que você fez aqui, talvez você passe. E eu fui lá para essa prova, passei, gente. Passei, aí eu fiquei toda feliz. A minha mãe pôs uma faixa na porta do prédio, porque o meu irmão tinha passado no Cefet e eu tinha passado no Cefar, na época chamada Cefar. Minha mãe se sentiu o útero abençoado, assim, sabe? Eu só gero talentos. E eu nunca gostei muito de escola, não, eu confesso. Então, o meu irmão supria as necessidades acadêmicas da minha mãe e eu supria as necessidades artísticas, né? Porque minha mãe sempre estudou muito. Minha mãe se sentia a mãe do ano. O bairro todo passava lá na porta do nosso prédio, lia, minha mãe colocou assim: parabéns a Cotirene Caiodê pelas suas conquistas. Caiodê, lugar tal, no Cefet, curso de não sei o quê. A Cotirene, parabéns por conquistar a vaga na maior escola de Belo Horizonte, de dança. Gente, a faixa era uma coisa, assim, sabe? E eu achei super bonitinho, porque ela quis uma mãe solteira, negra, com condições financeiras, assim, professora, pobre, sabe? A gente nunca passou extremas necessidades, mas a gente não era classe média. Todos os dois estudaram em escola pública, minha mãe trabalhando de manhã, de tarde, de noite. Então aquilo ali pra ela foi o ápice. Então o bairro inteiro sabia o que estava acontecendo com a gente. Entrei nessa escola, naquela preparação que eu falei pra vocês, exatamente, Larissa, mãe a mãe. Meninas, a Tereza, tem hora que, por exemplo, teve uma vez que ela tava com prisão de ventre, né? No dia que ela conseguiu fazer cocô, depois de 10 dias, a gente chegou a levar ela no Unimed. Eu tava batendo palma, linda, cocô lindo, seu cocô é maravilhoso. Quem dirá uma conquista real dos filhos? Então, com certeza, se fosse eu, colocaria carro de som, enfim, faria a mesma coisa. Mãe é mãe, a gente vibra com tudo que os nossos filhos fazem, a gente vibra muito, né? E aí, na preparação para essa prova, para entrar no Palácio das Artes, eu comecei eu não sei nem explicar para vocês por que e como, mas eu comecei a fazer os exercícios mais expressivos de rosto, sentindo mais. E eu acredito que era pela vontade que eu tinha de passar naquela prova. Então, por exemplo, para quem não entende, quem não está no universo da dança, eu posso fazer um movimento aqui, ó, subir e descer o braço. Se eu quero passar um sentimento através desse movimento, eu faço aqui, ó. É o mesmo movimento, mas eles são diferentes. Uma coisa é fazer seco. O caminho é o mesmo, subir o braço até aqui, eu subi o meu olhar para lá, mas quando, ó, eu coloco uma emoção, eu preencho esse movimento. E teve um dia, durante essa preparação, que eu me expressei assim durante a aula, foi quando o meu professor, meu preparador, virou e falou assim: olha, se você fizer parecido com isso lá na prova, talvez você passe. Eu vi aquela que era a minha grande chance, né? Então, assim, coach, investe na expressividade. Se expressa. O adágio, que é o momento da aula de balé mais sentimental, eu falei assim, cara, é nesse exercício. E, gente, na hora da prova, foi justamente o exercício que eu estava na frente da banca. São 15 pessoas, mais ou menos, assim, todos sentados numa mesa, anotando, a gente fica com um númerozinho, assim, no colã. E eu tava na frente, eu tava no meio, e era o meu exercício. Eu só faltei, assim, Fernanda Montenegro, me debulhar na atuação, indicada ao prêmio do Oscar. E consegui entrar na escola. E eu sei que foi por causa disso, porque depois que eu já estava lá dentro, comentaram assim, nossa, sua prova foi muito bonita, todo mundo se emocionou muito com seus movimentos. Só que depois que eu entrei lá,
esse meu lado artístico, ele foi murchando. Foi murchando, que é a hora que a gente tem que tomar muito cuidado, porque o balé ele é uma faca de dois gumes, sabe? Porque ele começa, quando a gente tá no palco, que você olha pra bailarina, quando a gente tá na plateia, desculpa, quando a gente tá na plateia, que a gente olha pra bailarina e fala assim, nossa, que movimentos lindos, que movimentos graciosos, que leveza. Só de estar na ponta do pé, aquilo ali já tá doendo, sabe? Para eu conseguir essa graciosidade, a menina no mínimo treinou 8 horas por dia para conseguir entregar para o público toda essa leveza, toda essa artisticidade, sabe? Então o balé ele já é contraditório desde sempre. E então eu tava muito feliz, eu entrei na escola, uma bailarina muito artística, mas a cobrança da própria técnica era um mundo muito diferente, uma escola diferente. Eu fui deixando isso de lado porque eu precisava crescer tecnicamente. Então esse artístico que ele me bastou para entrar na escola, mas depois eu precisava ganhar técnica, eu tinha que melhorar os meus movimentos tecnicamente. E aí foi a hora que a minha cabeça entrou em parafusos. Foi um período, inclusive, que teve grandes reviravoltas na minha vida pessoal, resultou em um ganho de peso muito grande, eu engordei bem, assim, sabe? E eu não sabia lidar com aquilo tudo, e eu não sabia nem dizer por que eu estava engordando. Depois do meu 3º ano lá dentro, não por causa da escola, deixando isso bem claro, ainda mais que eu já disse o nome da instituição, a questão não foi a instituição, a questão foi eu que não consegui lidar com todas aquelas coisas. Eu tive bulimia. E aí pra mim foi o jeito que eu falei assim, cara, eu quero muito estar aqui, eu preciso estar magra, eu preciso mostrar resultado, eu tenho que melhorar tecnicamente. Se o peso tá me impedindo, eu vou achar um jeito de a todo custo de emagrecer. Eu já tinha tentado outras formas, outras maneiras, mas não tinha conseguido. E aí, infelizmente, através da bulimia eu emagreci o que eu precisava, mas quando eu terminei de emagrecer o que eu queria, a minha cabeça já tava péssima, não tinha mais cabeça pra dança. Foi a hora que eu pedi pra sair. A minha mãe me implorava pra eu não sair, sabe? Não só por esse motivo que eu saí da escola, teve outras coisas minhas que me fizeram desistir da dança naquele momento. E não foi nem desistir da dança, eu fui dançar em um outro lugar que eu acreditava que eu ia ser mais feliz. Eu acreditava que lá eu seria mais valorizada como bailarina, que as pessoas entenderiam mais esse meu lado artístico. E era um lugar que para onde eu fui dançar, que a minha expressão fazia diferença, que era a dança ministerial. Eu fui dançar na igreja e lá a técnica não era tão exigida, então o que eu conhecia de dança era o suficiente para dançar no altar. E a parte da expressão é que fazia com que eu me comunicasse com a igreja, sabe? Então foi uma mudança que naquela época fez todo sentido pra mim aí eu permaneci dançando na igreja durante muito tempo. Depois, em seguida, depois de alguns anos, e com algumas decepções com pessoas dentro da igreja também, não tô aqui pra falar que a igreja expulsa, atrai, não é nada disso, só tô dizendo assim, teve algumas questões ali dentro que aí eu quis me afastar e procurei a minha antiga professora. E ela me recebeu com braços abertos. Ela falou, olha, vem dançar comigo. E ela sempre acreditou em mim. E ela me mostrou que na dança existem vários caminhos. Por que acontece, gente? Quando uma pessoa entra na dança, a gente ambiciona. Oi, Fernanda, tudo bem, querida? Fica à vontade, tá bom? Tô falando sobre minha trajetória na dança. Na dança, todo mundo quando entra quer ser o melhor, a melhor da companhia, daquele grupo de pessoas. É igual atleta nas Olimpíadas. Cara, você quer voltar com a medalha de ouro. Né? Tem algumas pessoas que falam assim, não, segundo lugar você perdeu, né? Porque se você não tá no primeiro lugar, você perdeu pra alguém.
E na dança, às vezes, tem um pouco isso. Todo mundo entra no balé querendo ser a primeira bailarina, o primeiro bailarino. Só que a dança tem vários caminhos, sabe? Não é só um alvo. Dançar no corpo de baile, que são as bailarinas que ficam lá atrás, que ficam compondo o palco, além da principal, elas são importantes igual a primeira bailarina. A primeira bailarina, ela tem um posto, mas ela sozinha também, ela não encanta, ela não completa o show, sabe? É a mesma coisa do vocalista numa banda. Todo mundo quer ser o vocalista, que é o astro, o rei, o nananã. Mas o que é o vocalista sem a galera lá atrás tocando pra ele? Sem o baterista, sem todo mundo que tá no palco, fora. E a galera, por exemplo, num show, que tá lá na técnica, mexendo no som para o microfone dele sair bacana, a pessoa que separou o figurino, a pessoa que limpou o camarim, a pessoa que separou a água que ele vai beber, a toalha que ele vai pingar, ele quer enxugar, todo mundo faz parte. E no mundo da dança não é diferente. No mundo da dança tem vários caminhos. E na época, quando eu comecei a dançar, eu queria um único lugar. Só que eu sabia que eu não era boa o suficiente para ser primeira bailarina, mas eu sabia que eu poderia compor um grupo. E aí eu tive a bênção de ter uma professora maravilhosa que me abraçou muito, falou assim, olha, eu gosto da sua expressividade, você tem que melhorar tecnicamente, mas eu vou te ajudar. Eu vejo o valor na sua dança. Aquilo ali era o que eu precisava para conseguir fazer um equilíbrio. Sabe? Eu já estava afastada, então assim, a questão da bulimia já tinha dado um tempo. Eu consegui dançar num lugar, eu estava com a autoestima boa, porque a expressividade já tinha sido valorizada lá na igreja, então eu já via mais valor na minha dança. E aí eu voltei pro balé clássico mesmo para melhorar a parte técnica, e eu dancei durante uns 10 anos num grupo em que mudou muito a minha vida. Foi nesse grupo que eu tive a oportunidade de viajar para Londres para fazer um curso de balé lá. Foi um intensivo e essa mesma professora maravilhosa virou para mim e falou assim, olha, eu vou te dar uma bolsa, você vai estudar durante esse ano, você não vai pagar mensalidade. Você vai pegar esse dinheiro, você vai guardar para você pagar seu curso, porque eu quero que você viaje, sabe? Gente, aquilo ali, eu só de lembrar meu olho já enche de água. Porque quando as pessoas viram pra mim e me perguntam que tipo de professora que eu sou o tipo de professora que tem uma carreira na dança, mas não porque eu fui a estrela, porque eu fui a melhor, porque eu quis muito, sabe? Porque eu tive pessoas no meu caminho que valorizaram exatamente quem eu era, que encontraram valor na minha dança. Então, quando alguém vira pra mim e fala assim, coach, tem uma moça aqui, ela é deficiente auditiva, mas ela quer dançar balé, você aceita na sua turma? Eu faço assim, ó. Fala, cara, vem do jeitinho que você é. Oi, Ju, tudo bem, querida? Já entrou na live comigo chorando. Tô contando da minha história na dança. Eu abraço muito essas pessoas, todos os meus alunos, independente, assim, sabe? E eu não falo assim, ai, uma deficiente auditiva, fiquei com dó, vem dançar, dança para todos. Eu não é dentro desse discurso, é por acreditar que todo mundo pode, independente se a pessoa tem dificuldade ou não, sabe? Essa sensibilidade que tiveram comigo me tornou uma professora muito diferente, muito sensível, sabe? E quem não tá no meio da dança vira e fala assim, coach, mas por que você tá importante? Porque são professoras mais sensíveis que auxiliam com que o aluno tenha uma experiência boa na dança. Porque eu não quero matricular a minha filha numa aula de balé que a professora vai exigir e tentar colocar ela dentro de uma caixinha que não a cabe. Entende? Então, se tem uma criança que tem um corpo mais volumoso, que, né, falar corpo gordo, eu não estou ofendendo ninguém, eu estou dizendo da característica daquele corpo. Se tem uma aluna assim, eu não tenho que ficar na minha aula falando assim, ó,
vamos emagrecer, porque isso aqui não é o padrão, não. Que não sei o quê. Eu não tenho que ficar falando isso com essa aluna. Gente, eu tô ali pra ensinar dança, eu não sou nutricionista. Eu não tô ali pra falar de dieta, não tô ali pra falar sobre a rotina alimentar dela. Eu tô ali pra incentivar uma vida saudável. Eu tô ali pra ensinar a arte através da dança. E aos poucos, de forma muito respeitosa e muito amável, a gente vai dando alguns toques. Mas quando a informação vai com amor, ela retorna com amor, não vai como trauma. Porque o que eu escutava é assim: a Cotirene está gorda, a Cotirene está fora do padrão, a Cotirene não está evoluindo, a Cotirene não tinha, faltou, sabe, um pouco de sensibilidade comigo, assim. E não assim, Cotinha, você quer tratamento especial? Não, mas é uma atenção. Como é que eu explico pra vocês, gente? Às vezes eu já tô sendo clara e eu acredito que vocês estão entendendo onde que eu tô querendo chegar. Esse é o tipo de professora que eu sou. Uma professora sensível, porque na minha história, se não tivesse vindo uma professora que me abraçasse, que me aceitasse, eu talvez não teria permanecido no mundo da dança, né? Depois disso, depois dessa viagem para Londres, eu conheci a dança de um outro jeito, gente. Isso! X1 seria exatamente de um jeito mais individual, acredito isso. Aí eu voltei, porque assim, lá na Europa, gente, é muito surreal, assim. Eu tomei xingo, eu falo pro pessoal que eu tomei xingo quase todos os dias do curso. Primeiro que eu não falava inglês. O Nicolas comentando me conheceu também. Eu não falava inglês, mas eu fui preparada para participar do curso. Então, o que acontece? Eu sabia todos os exercícios que a gente tinha. Deixa eu respirar. Existiam pré-requisitos para participar do curso. Esses pré-requisitos eu sabia todos, assim, de cor salteado. Eu ia no avião, assim, lendo a apostila, treinando os exercícios. Então, o movimento eu sabia de olho fechado. Os nomes dos passos são nomes internacionais, então eu sabia. Eu não sabia falar: oi, professora, tudo bem? Estou com uma dúvida. Você pode me explicar novamente como é que funciona esse braço? Isso eu não sabia perguntar, né? E na hora que eu falo dos xingos, por que dos xingos? E por que essa experiência me modificou como bailarina e como professora? Por exemplo, aqui. Oi, Tatiana, tudo bem? Tô falando um pouquinho da minha história da dança. Então, aqui no Brasil, a professora, tá todo mundo numa sala de aula de balé, tá ali sentado no chão, calçando a sapatilha, tá. Professora chega: oi, gente, tudo bom? Vamos começar a aula? Começa a aula. Gente, em Londres o negócio não foi assim. Primeiro dia, olha o mico. Primeiro dia, tá os brasileiros. Eram 10 brasileiros, umas 3 espanholas e o restante do pessoal era todo britânico. Tá lá, os brasileiros, conversando fiado, colocando a sapatilha, tá. Escuta um sininho. A gente falou assim: ok. Tocou um sino. Sentado no chão, a gente tava sentado no chão, a gente continuou. O povo que já ligou levantou e foi pra barra. E a gente não se tocou. Então, conversando, não conversando fazendo um barraco, né? Porque, né? Mas a gente tava sentado no chão. Ó, o ônibus a partir, fulano, não sei o quê, você viu que você tá tomando café da manhã? Você conseguiu acertar o ônibus? Não era fazendo zoeira, mas conversando. Entrou o pianista, sentou no piano. Quando a professora entrou, ela já deu de cara com a gente, tipo assim: o que vocês estão fazendo sentado no chão? Aí a gente viu que a professora chegou, a gente foi, levantou e já tomamos o primeiro draft. E ela falou assim: gente, quando eu chegar, vocês têm que estar na barra. Vocês têm que estar prontos. O pianista já chegou a estar pronto. As outras meninas estavam prontas e a gente não percebeu. Mas por quê? Porque não era da nossa cultura. Então a gente já tomou um esfrega já aí, né? Aí nós chegou na segunda aula. Eu sou muito chorona. Gente, eu comecei a chorar na aula. Aí a primeira vez, a mulher foi, a professora,
pegou, eu só falava assim, I not understand. I not understand. Por quê? Por que do choro? Eu fui lá, era a viagem da minha vida, ninguém na minha família nunca tinha feito um voo internacional. Era um ano de planejamento, ela explicava os exercícios e eu não entendia nada. Sabe aquele choro de desespero, tipo assim, vou voltar pro Brasil do mesmo jeito que eu cheguei. E aí ela foi, eu chorando, aí ela falou assim, o que foi? E aí eu falei pra ela, I not understand, I not understand. Aí ela foi e começou a gesticular um pouco mais, explicar mais as correções em movimento. Aí tá. Deu um pouquinho de tolerância, assim. Só que aí depois, um outro aluno também brasileiro, com muita dificuldade de entender a explicação verbal dela, ela virou só e falou assim, vai treinar. Eu, tipo assim, não vou ficar explicando de novo pra vocês. O que acontece? Quando a gente faz os comparativos do comportamento em sala de aula fora do Brasil e a minha experiência aqui, eu percebi que são nos mínimos detalhes que a gente mostra respeito com o professor, sabe? Então, depois daquele dia, eu me propus assim, olha, se a minha aula começa às 8 horas eu já tenho que estar pronta, aquecida, na barra para a professora iniciar a aula dela. E lá era quase como uma falta de respeito você não estar pronto para uma pessoa que está indo ali dividir o conhecimento dela. Então, por que eu estou contando isso tudo? Eu falo muito com as minhas alunas, assim, gente, eu sei que vocês estão me pagando para estar aqui, mas se vocês souberem, vocês conseguem sugar muito conhecimento de mim. Então, sejam inteligentes e saibam absorver tudo isso que eu estou passando, porque eu estou aqui disponível. Mas agora, se você simplesmente não tiver esse respeito pelo professor e respeito nos mínimos detalhes, entendimento que ele não é o seu colega e tratar a sala de dança e preservar essa hierarquia, você vai conseguir sugar muito mais o professor, porque ao invés de você ficar ali de frente, você vai falar assim, opa, deixa eu ver o que esse professor tem para me ensinar. Não, peraí, olha, deixa eu ouvir mais esse professor. E isso foi a dança que me ensinou. Através de principalmente lá, que eu enxerguei na prática, assim, sabe? Como que é esse tratamento, a reverência, que é o agradecer no final da aula de balé, não é só um movimento, sabe? É agradecer pelo tempo do professor. Um pianista tá ali, estudou anos de piano, pegou uma pauta, tá tocando uma música especialmente para você fazer aquele exercício, para você desenvolver sua técnica. Ele podia estar tocando lá na casa dele. O mínimo que a gente vai fazer no final de uma aula de balé é agradecer de verdade. E isso eu aprendi lá, sabe? Eu terminava minha aula de balé, fazia assim, acabou então, vamos tomar sorvete, vamos no shopping, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E não, depois que eu voltei, nossa, eu fazia uma reverência mesmo que fosse num movimento, mas o meu coração era grato àquele conhecimento que eu estava recebendo. Então isso tudo me ajudou a me posicionar também como professora, de cobrar isso. Olá, Marcelo, fica à vontade, querido. Então, estamos falando aqui sobre a minha história na dança, tá bom? Então, desculpa, Marcela, perdoa. Li correndo, perdão. Então, isso tudo me modificou como aluna e, consequentemente, me modifica como professora. Porque eu quero ensinar para as minhas alunas essa importância de respeitar essa hierarquia, sabe? E não é respeitar assim, vocês precisam me venerar porque eu sou a sua professora. Não, mas, professora, eu tô aqui disposta, me ensina. Deixa eu ver. Desculpa! Sem o tio, né? Não dá pra saber, perdoa. Então eu falei certo, desfaço, Marcelo. A foto não dá pra saber, né? O que mais da minha trajetória, gente? Aí terminou isso, então isso tudo foi me modificando, né? Depois da viagem, teve as minhas experiências profissionais e
eu fui fazer parte de um grupo de jazz. Então ela falou assim, nossa, você só dança balé? Não, dança jazz também. Fomos para Joinville, para o palco profissional de competição. Foi uma experiência muito, muito, muito interessante. E essa experiência, acho que de tudo, de mais rico que ficou para mim, que é o que eu também levo para a sala de aula, que me modifica como bailarina e professora, é que nem eu falei com vocês no início, eu sempre fui muito expressiva e eu acreditava que se a emoção tomasse conta do meu movimento, aí sim o público seria tocado por ele. Prestem atenção nisso que eu estou dizendo. Eu, por ser uma bailarina muito expressiva, acreditava que se eu sentisse muito, eu conseguiria passar esse sentimento através do movimento para emocionar o público. Durante a preparação para o espetáculo de Joinville, eu sempre fiquei muito nervosa, porque era muita responsabilidade, era um palco de competição, não era só a minha carreira que estava ali, e o nervosismo fazia com que eu errasse os passos. Então eu ficava extremamente concentrada para acertar a sequência coreográfica, mas eu sabia que eu precisava emocionar, eu precisava de leveza para fazer o movimento, sabe? E aí teve um rapaz que foi ensaiar o grupo, que ele virou e falou assim, olha, aqui, agora, não é o momento de vocês pensarem no sentimento. Quem montou o movimento com essa função de emocionar foi o coreógrafo. Você precisa executar o movimento certo. E o movimento certo, juntamente com a música, com o figurino, com a iluminação, é isso que vai emocionar, e não você sozinha. E aí eu tive tranquilidade para pensar só no movimento. Quando eu volto para a sala de aula com essa informação, eu viro para minha aluna e falo o seguinte com ela: você precisa emocionar, você precisa ser expressiva, mas não é uma expressão daqui. Faça o movimento correto que ele vai emocionar. Entende? Eu sei que parece um pouco complexo para quem às vezes não está inserido ali no meio da dança, mas ter essa clareza como professora faz com que eu norteie melhor os meus alunos. Faz com que eu não fique pedindo para eles darem murro na ponta de faca sem um destino certo, sabe? E para finalizar sobre essa questão das minhas experiências com a dança, de quem sou eu, né? Que professora é essa? Que maluca é essa que liga a câmera e quer ensinar a gente sobre dança? Eu escutei um tempo que bons professores eram aqueles que tinham muito sucesso como bailarinos. E graças a Deus teve uma pessoa que desmentiu isso pra mim. E ela falou assim, porque eu queria iniciar a carreira como professora, e eu virei para ela e falei assim, olha, eu não vou chegar a ser uma Ingrid Silva, eu não vou chegar a ser uma Ana Botafogo, eu não vou conseguir emprego numa companhia nos Estados Unidos, sabe? Eu não vou conseguir fazer isso. E eu não vou ser uma boa professora. E aí ela virou pra mim e falou assim, Cotirene, o mundo tá mudado. Quem disse que um bom bailarino é um bom professor? São formações completamente diferentes. Um bailarino, ele sabe pra si. Ele se preocupa com o próprio umbigo, porque ele tem que dar conta de fazer. Já o professor não. O professor procura meios de passar o que está dentro dele para o outro. O que ele sente, ele tem a missão de auxiliar aquela outra pessoa a sentir também. O professor se doa para o outro. E isso mudou, gente. Mudou tudo para mim. E aí eu entrei de cabeça na carreira de professora de dança, porque ela virou e falou assim, olha, eu acho que você vai ser uma excelente professora. Porque todas essas suas dificuldades na dança te deixam mais humana. Você teve que buscar outras estratégias.
Você gastou muito mais tempo para conseguir fazer um único movimento do que aquela outra pessoa que tem muito talento nato. Ela conseguiu simplesmente, uma pirueta. Consegui. Como é que você conseguiu? Não sei, eu consegui. Você não. Cara, eu errei, não consegui, por que eu não consegui? E meio conserta o pé, conserta o braço, conserta a cabeça, e é o peso, e nananana. Toda essa construção te torna uma professora melhor. E é assim que eu me tornei professora. Enfrentando todas as minhas dificuldades, enfrentando toda a falta de credibilidade. Eu me acho uma boa bailarina, sim. Só que melhores do que eu, existem muitas, né? Profissionalmente eu dancei pouco. Questão assim de ter um cargo ali como bailarina. Mas teve um momento que eu tive essa explicação e eu fui buscar outros caminhos que a dança me oferece. Né? A universidade de dança é um outro caminho ainda, de ser doutora da dança, escrever sobre dança, sabe? Que também é um sonho, né? Não sei se eu vou correr atrás desse sonho, mas é uma porta, é uma possibilidade. E para fechar, tudo isso tem a ver quando um pai ou uma mãe quer investir num curso de dança. Tenha consciência que não é só sobre movimento, eu falo muito isso aqui nas lives. Não é só sobre dança que a gente está dizendo. Olha quanta coisa me modificou, mesmo eu não sendo a número 1. Me moldou como pessoa, me colocou até num lugar de mais humildade. Sou uma professora melhor graças a todas as minhas dificuldades. Né? Então, se sua filha, se seu filho não é o melhor da turma, não tem que tirar ele da aula de dança, não, mantém, explica para ele assim, filha, você está tendo dificuldade, mas persevera, porque quando você tiver um emprego e for difícil, você não vai poder pedir demissão, porque vai ter conta, vai ter boleto, você vai ter responsabilidades, e aí, tá difícil, você vai sair? Só porque você não foi promovido, você vai quebrar o escritório inteiro? Você vai xingar seu chefe? Só porque eu não fui primeira bailarina, eu podia ter desistido e não desisti. São esses valores, sabe? Quando a gente fala com os pais assim, olha, a dança tem inúmeros outros benefícios. Às vezes as pessoas acham que a gente está enchendo linguiça, sabe? As pessoas acham que eu estou querendo convencer o outro a investir na dança e não é isso. A dança de fato nos ensina muitas outras coisas que vão para além do movimento. Né? Ela me ajudou a me tornar a pessoa que eu sou, tanto de personalidade, temperamento, de estrutura emocional. Subir num palco não é para qualquer um. Você tem que ter muita garra, tem que ter força de vontade, você tem que ter concentração, você tem que ter perseverança, porque apesar de todos os seus ensaios, você pode subir no palco, escorregar e cair na frente de 600 pessoas. E você vai ter que ter força para levantar. E a dança ensina isso tudo. Quando eu falo que não é para qualquer um, é nesse sentido. Não é simplesmente subir no palco e vou fazer. A dança tá ali, a gente vai se preparar, a sala de aula prepara e professores conscientes formam bailarinos mais felizes. Oi Yasmin, tudo bem? Fica à vontade. E é isso, gente. Esse é o recadinho que eu quero dar pra vocês. Desculpa as lágrimas, né? Eu aprendi com a Juliette, né, gente? Ó, vocês viram que tem que deixar escorrer e dar batidinhas, porque senão borra tudo. Deixa eu ver aqui os comentários de vocês. Há 14 anos atrás, você foi minha primeira bailarina em um dos dias mais felizes da minha vida. Ai, é verdade, eu dancei no seu casamento. Ai, meu Deus, tinha esquecido disso, assim, sabe? É uma coisa, não é que esqueci, assim. Tem hora que a gente passa da cabeça, é tanta informação que a gente tem que retornar. Ai, foi lindo, inclusive. Ai, Deus. Gente, assim eu me despeço de vocês. Mudei um pouquinho os planos do tema da live de hoje, mas eu tava com o coração apertado para falar sobre isso com vocês. Espero que vocês tenham me conhecido um pouquinho mais, um pouco do meu trabalho, da linha em que eu sigo
E se tiver interesse nas minhas aulas, entre em contato comigo. Inclusive, já estão abertas essas inscrições para o meu primeiro workshop, que vai funcionar dia 27/5, online, totalmente grátis. Só precisa se inscrever no link que está lá na minha bio, tá bom? Eu vou falar para vocês como que é possível tornar o seu filho ou sua filha bailarina em apenas 30 dias, gente. E aí, dentro dessas aulas, entra tudo isso que eu falei com vocês, né? É uma linguagem voltada para o público infantil, então não tem aquela cobrança exagerada, exacerbada, inadequada. Eu tenho uma missão de que os alunos evoluam através das minhas aulas, mas é com uma linguagem didática, com linguagem lúdica e no tempo deles, no ritmo certo, com uma linguagem adequada. Eles vão aprendendo os princípios do balé clássico, os passos básicos, movimentos e assim por diante, tá bom? Então, se você quiser saber mais detalhes sobre esse workshop, se inscreve no link que tá lá na minha bio, é dia 27/5 e sexta-feira tem aula ao vivo aqui no Instagram, tá bom? Tereza vai participar também, vou fazer um coque belíssimo pra vocês, colocar minha sapatilha e a gente vai dançar um pouquinho, tá? E é isso, um beijo pra vocês, espero que vocês tenham gostado e é isso. Tchau!